Na semana em que estamos de volta, agora na RTP1 e num país que lê pouco, convidamos para arranque desta nova temporada um dos mais sólidos escritores da sua geração. Aos 40 anos, João Tordo já publicou 8 romances, foi distinguido com o prémio literário José Saramago em 2009 e está traduzido em países como Alemanha, Itália, França e Brasil. Foi jornalista, estudou escrita criativa, é formador, cresceu, enfim, entre as palavras cantadas, vive das palavras escritas, mas não se lembra quando começou a escrever. João Tordo, Olá, ainda bem que vieste. Obrigado, também gosto de estar aqui. O momento em que começaste a escrever, e que já sabemos que não te recordas esse momento exato, é o mesmo momento em que sentiste que tinhas histórias para contar ao teu mundo, ainda que fosse o teu pequeno mundo? Eu tenho a sensação que comecei a escrever cedo, de facto, em miúdo, em criança, e que tinha um mundo muito particular e muito próprio, mas que eu não conseguia definir. Não é? Acho que as crianças têm essa vantagem de não padecerem dos nossos preconceitos e das nossas ideias feitas sobre o mundo. É um mundo mais puro. Sim, é um mundo de pura criatividade, em que qualquer coisa pode ser um estímulo, não é? E tenho a ideia de ser um miúdo fechado, introspectivo, muito metido comigo próprio. E normalmente essa introspeção gera um lado criativo, não é? Que depois pode vir a desembocar num escritor. Essa impossibilidade de comunicar com os outros fazia com que tu criasses personagens e histórias dentro de ti? Não diria que fosse impossibilidade. Diria que havia uma espécie de véu de separação, não é? que eu acho que muitas pessoas que escrevem e que dedicam a sua vida à escrita sentem essa separação, essa barreira invisível, não é? que nos separa dos outros e que, de certo modo, nos remete à nossa interioridade. Não é? E eu penso que senti isso desde muito novo, mas conforme os anos passam e conforme vou crescendo e tornando-me um homem, não é? Tenho 40 anos agora, a minha ideia é que a escrita tenha servido também, de certa maneira, de um modo de quebrar esse véu. Desbloqueador. Sim, desbloqueador, não é? Num certo sentido. Sempre que tu publicas um livro, o livro deixa de ser teu no momento em que tu publicas, não é? E passa a ser das pessoas que o compram, que o leem, que têm acesso a ele. E quando isso acontece... É fácil esse ato de libertação? É como quase deixar um filho sair de casa, não é? É uma espécie de... Eu acho que a libertação começa no momento em que tu devolves o livro à sua proveniência. E a sua proveniência é um sítio do qual o livro vem e que tu não sabes explicar porquê, não é? Não sabes explicar porque é que aquela história surge, porque é que aquelas personagens surgem, são coisas que de repente surgem na tua cabeça e tu não tens grande explicação para elas. E tu devolves o livro à sua proveniência, querendo dizer, enquanto o escreves, vais tendo a sensação que estás a cumprir ali uma espécie de missão ou que estás a completar aquela história, porque aquela história queria mesmo ser escrita. Então é como se tu fosse um veículo quase, não é? E quando devolves a coisa à proveniência, percebes, ok, isto não é completamente meu. Ainda que eu tenha sido o veículo disto, isto já existia. É uma visão interessante. Já lá vamos, eu vou querer falar ao longo desta nossa conversa sobre o ritmo e o método, a técnica e o método da escrita, mas queria ainda fixar um bocadinho na tua infância. Nós somos contemporâneos, temos 9 meses de diferença, temos a mesma idade, portanto, teremos lido as mesmas coisas que as crianças que liam, evidentemente. E crescido no mesmo país. E leram na mesma altura, os 5, os 7, portanto, as histórias da Anne de Blyton, provavelmente Uma Aventura da Ana Maria Magalhães e de Isabel Alçada, enfim, depois alguns livros de banda desenhada. Como é que era o teu mundo naquela altura? Como é que foi a tua infância? Com que idade? Com que idade? Sim, que idade é que... Sim, acho. 5, 6 anos, 10, 12? Sim, 5, 6 anos, mas depois quando começaste a ler, como é que foi a tua infância? Que memória que guardas desse tempo? Olha, como já disse, portanto, eu guardo memória de ser um miúdo introspectivo, não é? Um miúdo que adorava livros, fossem que livros fossem. Eu tanto lia banda desenhada aos 5, como lia coisas estranhíssimas para um miúdo de, sei lá, 12 ou 13 anos, Dostoiévski, que lia, porque de facto aquilo intrigava-me e ficava fascinado com os mundos que ia encontrando dentro desses livros. O lado negativo disto é que sendo um miúdo muito introspectivo, tinha muita dificuldade em relacionar-me com o mundo cá fora, não é? E daí esses véus de separação, essas barreiras. Causa e consequência. O lado positivo disto é que li muito durante esses tempos, não é?
Pois a minha infância, eu tenho sempre uma certa reação de espanto quando, por exemplo, vou à internet e vejo as coisas que são escritas lá, não é? Sobre, por exemplo, João Tordo nasceu, tal e tal e tal, e passou a sua infância rodeado de músicos, artistas, etc. E é completamente mentira. Portanto, vivi com o meu pai até aos 4 anos, e depois meus pais separaram-se e eu cresci como qualquer miúdo numa casa simples, sem artistas, sem esse meio de que se fala. E portanto eu acho que as coisas que se escrevem sobre nós é um bocado a nossa vida sem nós, não é? E tal, a vida que as pessoas acham que tu tiveste, não é? Mas a minha vida Há foi sempre uma de facto ideia, uma há vida sempre muito uma ideia simples de que há uma relação direta Sim. entre alguém que é filho de um artista, é porque cresceu no meio de Pois, desses mas não, artistas. sim, mas não corresponde à verdade, não é? Eu cresci, portanto, com a minha mãe, a minha avó, bom, enfim, as minhas tias, a minha irmã, e foi num meio muito simples, com gente muito simples. A minha avó foi costureira a vida toda, e o meu avô morreu, eu devia ter 9 ou 10 anos, e também era um homem simples, e portanto, cresci no seio de uma família de origens humildes, e sem nenhum desses espalhafatos. Que te incutiu esse gosto pela leitura, ou tu próprio foste uma espécie de self-made Eu acho que man? fui eu próprio que fiz isso, porque não estou a ver ali na infância mais tenra como é que eu possa ter adquirido esse gosto que não fosse uma escolha pessoal, quase. Quer dizer, se é que o miúdo de 5 ou 6 anos escolhe coisas, não é? Mas acho que era uma coisa nata em mim, percebes? E o facto de ter alguma dificuldade com a expressão oral fez-me voltar para esse mundo da palavra impressa, do que é que está escrito, porque é que está escrito, de que forma é que está escrito. Então acho que tive muita responsabilidade nisso. Depois tive um padrasto também que era um leitor, enfim, que foi um leitor atento, não é? E que me foi incutindo esse gosto e que me foi comprando os livros dos autores que ele achava que poderiam corresponder às minhas expectativas, e de facto corresponderam. Então a coisa foi-se inventando, não é? É engraçado que os escritores dizem habitualmente que a sua literatura, a ficção que escrevem, não tem nada de pessoal, não tem nada seu. É uma coisa completamente desprendida das suas vidas. Quem diz isso? Os escritores habitualmente tendem a dizer isso. Sim. No teu caso, não. Não. Tu, aliás, dizes que isso é uma grande treta. Eu só posso falar por mim, não é? No meu caso, sim. Há escritores que dizem isso, pelo Há menos. escritores que dizem, sim. Não sei, eu quando li o Saramago dizer que a escrita é autobiografia, não é? Que a autobiografia é de facto tudo o que fazemos, não é? Eu nos meus romances acho que há uma mistura bastante saudável de autobiografia, não é? De um lado meu que está lá presente, nem que Os seja com a valores. voz narrativa, não é? A voz narrativa que está sempre presente, e que é a minha voz, e de facto é a minha voz, um lado ficcional, claro, porque chama-se ficção, não é? Mas muitas das coisas que se vão passando nos meus romances, ou muitos dos sentimentos que perpassam a obra, são sentimentos pelos quais eu passei, e coisas que eu sinto, coisas que eu fui vivendo, e acho que essa dose equilibrada entre ficção e realidade é o que torna um livro verdadeiramente apetecível e interessante, não é? Se não houver identificação entre a pessoa que escreve e a pessoa que está a ler, mesmo que seja só ao nível emocional, não é? Eu reconheço este sentimento, eu sei o que é passar por isto, não é? Acho que isso é um bocadinho a marca registada daquilo que eu faço. Uma das marcas da tua literatura é precisamente esse lado que já falaste, que é tu seres um narrador participante, um protagonista, Sim. estás muito presente, Sim. o livro é escrito na primeira pessoa. Normalmente, sim. Isso porque achas que isso te dá Mesmo uma quando maior... é feminina a voz. Já lá vamos. Sim, sim. Isso dá uma maior proximidade, achas que confere uma maior proximidade ao leitor, ou seja, o leitor sente que está dentro do livro e que está quase que a dialogar com uma personagem. Achas que é esse o... Acho que é a minha forma acho que é a minha forma de contar, não é? E acho que cada escritor adquire a sua forma de contar, e a voz é provavelmente a coisa que mais custa a obter em ficção, não é?
há certos escritores que nascem com essa voz e há outros que a voz vai formando, não é? Eu recordo, por exemplo, o Saramago, não é? O seu primeiro romance não tem nada a ver com os livros que posteriormente ele foi escrevendo e a sua voz narrativa, não é? Quer dizer, profunda e profundamente tipo saramaguiana, não é? Se é que se pode assim dizer, nasce com o Memorial do Convento, não é? E, portanto, é uma voz que se instala ali, não é? Essa voz é a coisa mais difícil que um escritor tem, porque é muito difícil conseguir, porque é muito difícil obter, porque é muito difícil nós estarmos seguros dela. Neste último romance, por exemplo, no que vai sair, aliás, desculpa, já que sai este ano, agora em novembro, a voz é de uma mulher e quem conta o romance é uma senhora com 63 anos. Eu comecei a escrever o livro e fiquei sempre inseguro, não é? E depois, a uma certa altura, em que nós nos sentimos de facto aquela voz e começamos a acordar de manhã e a viver o nosso dia como se fôssemos a tal senhora de 63 anos, com os seus dilemas, dificuldades, etc. Isso já tinha acontecido na biografia Voluntário dos Amantes, em 2014, Já. Quando viveste uma Teresa, ou seja, Vivi como uma é que um Teresa. João entra numa cabeça de uma Teresa? Como é que um homem, tu seguramente inspiraste nas mulheres da tua vida, falaste ainda há bocadinho que cresceste num Fui-me ambiente inspirando, feminino, sim, não é? a minha mãe, a minha irmã, bom, enfim, as minhas tias e fui fazendo uma espécie de colagem, não é? De Manta de retalhos. monstro Frankenstein, não é? De manta de retalhos, e fui criando aquela personagem. De novo, quando comecei a escrever essa parte do livro, que é contada nessa voz feminina, tive imensa dificuldade e durante algum tempo duvidei, não é? Que eu pudesse, de facto, ser aquela Teresa. Como duvidei de que pudesse ser narradora deste novo livro que vai sair, cujo nome não posso dizer ainda, mas o interessante é que foram as experiências mais enternecedoras essas. O momento em que eu percebi que não tenho só esta voz narrativa de homem dentro de mim, mas que tenho essas mulheres também. E Há diferenças? provavelmente terei. Para um Acho escritor que há a voz diferenças. narrativa, Claro sim. que um homem e uma mulher têm diferenças de formas de estar e de pensar. Há uma lógica feminina, há uma lógica masculina de pensar. Há uma lógica feminina de escrever, se for Eu acho escrito que há. pelo homem? Sim, eu quando escrevi como se fossem estas mulheres, senti-me mais terno, mais Mais feminino? Não, acho que me senti compassivo, cheio de compaixão, que é uma coisa que acho que os homens têm menos e as mulheres, por defeito ou virtude, têm mais. E são mais compassivas, não só consigo próprias, mas sobretudo com os outros, não é? Achas que essa Teresa de 2014 e essa personagem Sim. sexagenária de Esta 2015, sexagenária, sim. escrita por um homem, escrita pelo João Tordo, seriam diferentes se escritas por uma mulher? Não te sei dizer, isso é uma pergunta muito difícil. Acho que uma mulher, se calhar, não procuraria aquelas vozes tão marcadas, porque naturalmente teria a sua voz própria, não é? Eu, sendo homem, não é, tenho que procurar uma voz feminina que seja muito diferente de mim e que seja muito marcada nas suas convicções e na maneira como conta aquela história. Portanto, se calhar, acho que uma mulher usaria a sua própria voz, se calhar, mas não teria que ser tão rebuscada, talvez. Há um outro fio condutor na tua obra que é todos os teus livros têm perguntas à espera de respostas. Sim. Isso é o teu lado Mais ou de menos, jornalista que bates aí dentro ainda? Não, acho que as Sendo que não foste jornalista durante muito tempo, não é? Mas acho que as perguntas ou é o teu lado mudando, curioso, ou é o teu lado sim. curioso de miúdo introspectivo que tenta descobrir o mundo lá fora? Eu acho que é o meu lado de ser humano, não é? De querer fazer perguntas e de querer respostas e também de perceber às tantas que nem todas as perguntas têm resposta e que há umas que são mesmo só isso. Tipo, são só perguntas. E as perguntas foram... acho que foram evoluindo, não é? Se a pergunta jornalística que eu posso ter feito há 7 ou 8 anos para determinado livro foi substituído hoje em dia por perguntas que têm muito mais a ver com a existência e com a condição humana, não é? Neste livro que tens aí em cima, por exemplo, o Luta Elias Gros, a pergunta é em sobre março Deus. deste ano, portanto... A pergunta é por Deus. Não é? Porque que lado nosso é este que ambiciona o divino e que só encontra paz e tranquilidade
quando está em contacto com uma coisa superior a si próprio. E como deves calcular, isso não são perguntas que um jornalista possa fazer na sua vida cotidiana de jornalista, porque há assuntos mais prementes e assuntos que são do cotidiano que importa falar. Não são perguntas que um jornalista possa chegar ao seu editor e dizer: olha, eu gostava de fazer uma reportagem sobre esta questão de Deus e do divino. Mas como sabes, sim, mas como sabes, essa dúvida metódica é uma característica fundamental no jornalista. Claro, dizias há bocadinho que há perguntas que foram mudando em ti, ou seja, e que há perguntas que que não têm resposta. Não têm porque não têm mesmo à partida, ou porque tu deixaste de buscar resposta em todas as perguntas? Bom, houve certas perguntas que eu de facto deixei de querer resposta e percebi que a própria pergunta era uma armadilha. Porque te magoavam. A própria pergunta pode ser uma armadilha, não é? Quer dizer, eu escrevi um livro julgo que eu escrevi em 2010, que se chama As Três Vidas, não é? Não, desculpa, saiu em 2008 o livro, eu escrevi em 2007. E As Três Vidas pergunta por uma série de coisas que eu acho que pertencem à juventude, não é? Será que o amor é possível? Será que será que o conhecimento é possível? E são questões que eu acho que pertencem a essa juventude e que, embora eu não tenha encontrado as respostas, deixaram de ter importância. Não é? As questões que um homem vai enfrentando, conforme os anos avançam, vão sendo diferentes. Não é? E a pergunta por Deus, por exemplo, acho que seria uma pergunta que eu não teria feito aos 20 ou 30 anos, mas que aos 40 faço. Não é? E tens resposta para... Não tenho resposta, mas acho que vou encontrando um caminho. Há novas perguntas que se vão fazendo à medida que vais crescendo? Claro, sim. Sim, acho que vão sempre mudando, não é? E que é importante que nós tenhamos não só a capacidade de fazer novas perguntas, como mudar mas as também respostas, a compaixão de percebermos que somos finitos, limitados e que não temos respostas. E o não ter respostas, às vezes, é uma grande solução. É uma espécie de tranquilidade. E mudam as respostas ao longo da vida? Não sei. Talvez. Tens respostas hoje para algumas perguntas que provavelmente são diferentes das que eram quando tinhas 20 ou 15 anos? Sim, eu quando tinha 15 ou 20 anos, acho que as perguntas que eu colocavas de um ponto de vista racional, não é? Preciso disto, preciso daquilo, ou o que é que eu quero fazer da minha vida, etc. Em que posicionamento nesta vida é que procuro e que busco, etc. E conforme fui avançando e conforme os livros foram sendo publicados, e as perguntas passaram a ser emocionais. Não é? Desceram disto para isto, não é? E as questões emocionais são as que mais violentamente jogam connosco, não é? E que têm que ver com a nossa forma de estar e com o percurso que fizemos até agora e como é que nós queremos enfrentar este presente e o que é que o futuro traz. Enfim, e as questões emocionais só têm resposta emocional. Não é? Não tem. Eu dizia no lançamento desta nossa conversa que tu eras um dos mais sólidos escritores da tua geração. A crítica é, enfim, não diria unânime, mas é muito... Se fosse unânime, Pois, não há unanimismo, ainda bem que não há unanimismos nestas coisas, mas a crítica elogia-te muito a tua escrita. Tu sentes que esta caminhada, os prémios que recebeste, já foste, além dos prémios que recebeste, já foste também, chegaste a finalista de alguns de outros prémios. Portanto, sim, vários prémios. Como é que tu reages a este tipo de elogios, de uma escrita madura? Há críticos que falam do lado sombrio da tua escrita, um lado taciturno da tua escrita. Qual é a tua reação quando lês essas em relação às críticas, eu já deixei que me perturbassem, não é? Porque acho que todos os escritores passam por isso e depois deixei de ler e hoje em dia não percebo claramente e com grande convicção que estou cá para escrever e não para responder à crítica. Enfim, não posso controlar aquilo que as pessoas pensam, não tenho nada a ver com isso. E há críticos que gostam muito de mim e outros que não gostam nada e não me dizem absolutamente nada. Eu faço o meu trabalho, não é? Em relação aos prémios e às distinções, as coisas todas, enfim,
é difícil nós conseguirmos um equilíbrio entre a pessoa que escreve os livros, não é? E o autor que está lá fora enquanto figura pública ou reconhecida, não é? O que for. Eu acho que guarda um lado muito meu, muito pessoal, que preza muito a solidão, que preza imenso o silêncio. Preza imenso o silêncio e cada vez mais busco o silêncio, sabes? Pá, tipo, estar comigo e sentir que no fundo é tudo barulho, sabes? E que há um lado aqui meu, uma espécie de segurança interior que me diz que, pese embora as coisas que se possam acontecer fora de mim, está tudo bem. Sabes? O Porto Seguro é aí dentro. O Porto Seguro é sempre aqui dentro, não é? Mas depois, claro que há outro lado meu que adora ser reconhecido, obviamente. Pá, mas isso acho que somos todos assim, que fico muito contente e orgulhoso de receber prémios, fico muito contente e orgulhoso quando as pessoas me escrevem porque o livro as toca, ou porque discordam mesmo, ou porque há coisas que gostaram mais ou menos. Sim, há esse lado também. Eu acho que nós somos um conjunto de lados que às vezes estão em discórdia uns com os outros. Não é? Eu sinto que às vezes há um João que gostava muito de não ter que se preocupar com nada disto e gostava de viver numa casa de campo com um cão e de escrever os seus livros e não ter que aparecer. Uma espécie de ermita. Não ter que aparecer. Uma espécie de ermita que estava Exato. longe e que não tinha que dizer bom dia a ninguém. E depois há outro João que percebe que faz parte deste jogo, desta atividade. Que tem que dar entrevistas e que tem que fazer essas coisas. Que tem que dar entrevistas e que tem que estar com as pessoas que o leem e que tem que participar em feiras, em festivais, etc. Pronto, mas estes lados têm que ser acarinhados, não é? Acho que é um lado meu que preza muito essa solidão e esse estar comigo mesmo e não ser incomodado. E há outro lado meu que preciso de fazer estas coisas porque tenho que ganhar a vida. Claro, e esse balanço seguramente nem sempre é fácil. A escrita, obviamente, tem uma técnica, mas o talento aprende-se. Olha, porque a técnica desenvolve-se, não é? Mas eu acho, sinceramente, que há certas coisas que nos são uma espécie de dádiva. Mas dádiva não no sentido em que a tua dádiva é melhor que a minha. Não é isso. Acho que há pessoas que nascem com talento inato para serem advogados, para serem médicos, para serem, enfim, o que seja. E há pessoas que nascem com este talento da escrita. E eu tenho a sensação que isso que de facto aconteceu comigo, isso, não é? Portanto, acho que a escrita, o talento não pode ser ensinado, nem se pode ensinar ninguém a escrever quando se fala dessas coisas, dos cursos de escrita criativa, essas coisas todas. O máximo que se pode... Sim. Era aí que eu ia chegar, depois calculei que soubesses. O que é que tu prometes? Tu és formador, dás formação nessas áreas. O que é que tu prometes a um aluno, a um formando, que se inscreve num workshop teu? Sentes que é gente que procura melhorar as suas competências de escrita? Sentes que é gente que quer estar contigo porque gosta dos teus livros? É um conjunto de ambas as coisas? Olha, eu já tive tudo nesses cursos de escrita, desde miúdos com 17 e 18 anos que querem muito escrever e que têm mesmo essa vontade, mas que não têm ambições literárias, para já, não é? Até pessoas de 60 e muitos anos, 70, que chegaram ali a um período da sua vida em que querem expor as suas memórias ou querem perceber o que é que a escrita pode fazer por elas. Eu não prometo absolutamente nada, até porque não é a minha profissão. Tu és escritor? Sou escritor, não é? E acontece dar esses cursos porque preciso de os dar também, claro, não é? Como toda a gente, preciso trabalhar, mas a única promessa que eu posso fazer é que vamos olhar para aquilo que está feito e vamos falar de muitos autores. E vendo os outros autores, vendo aquilo que foi feito antes de nós, não é? Percebendo que há uma tradição literária que não pode ser desacompanhada ou que não se pode ignorar, muitas pessoas têm a ideia de que podem escrever sem ter lido muito, que é um erro crasso. Não é? Não há um bom escritor sem um bom leitor.
sem ter sido ou há sem ser um bom impossível. leitor? Não há impossível. Eu sou um bom leitor hoje em dia, mas fui um excelente leitor durante anos e anos e anos. Li tudo que me aparecia à frente, não é? Portanto, o que eu faço nos cursos é isso, é mostrar às pessoas que fazem os cursos comigo, mostrar os melhores autores que eu posso Nos encontrar. mais novos, nos alunos mais novos, tu sentes que há essa propensão para a leitura? Sinto que há menos. Sinto que há menos e é um bocado preocupante às vezes, mas tu dizias que neste país, pá, tipo, eu acho que as pessoas compram livros, não é? E acho que leem mais que liam há 15 ou 20 anos. Mas não achas Acho que há que uma seja um país ainda que lê pouco, como eu dizia, Não no sei, lançamento não tenho a certeza porque não ou estou é em uma casa com as daqueles pessoas a ver se elas leem ou daqueles mitos não. urbanos Que se compram muito mais livros, compram-se, Uhum. não é? E as vendas e que há cada vez mostram mais isso. gente a escrever? E que há cada vez mais gente a escrever. Escritores o que sem não é aspas e com aspas? necessariamente uma coisa boa, não é? Porque acho que muita gente que escreve ficção, não é? Se calhar vai ao engano às vezes, não é? Não será o seu talento, não será a sua vocação, e parece-me que é preciso ponderar e pensar duas vezes antes de nos lançarmos a isto, não é? Porque há a sensação, eu acho que há muita gente que pensará que a ficção é capaz de ser o género mais fácil, porque Mais é contar fácil uma porquê? história. Deve haver gente que achará que é capaz de ser aquela que tem menos técnica, o que não é seguramente verdade, porque é contar uma história, que é uma visão um bocadinho deturpada, porque há método, não é? Há métodos. Quer dizer, contar uma história por si só não significa nada, não é? Há pessoas que contam excelentes histórias e que são excelentes contadores de histórias e que não escrevem livros, não é? Acho Ao que que isso escrevem é um mal. erro. Ao que escrevem mal. Sim, é o que escrevem mal. Para ser escritor é preciso encontrar-se, de facto, essa voz própria, não é? Esse modo de contar que se sobrepõe à própria história que se tenta contar. A forma é mais importante, não é? Quer dizer, a forma é mais importante do que o conteúdo. E essa forma é o grande desafio, não é? Quando se fala em técnica, essas coisas todas, fala-se de forma, sobretudo. Como é que eu conto isto? Como é que eu conto esta história? E é isso que tem que ser mais trabalhado. E tu podes expor a mesma história perante 1000 pessoas, não é? E só uma ser de facto excepcional e conseguir fazer com que aquela história tenha uma ressonância especial, não é? Pronto, isso chama-se talento. João, como é que tu escreves? Escreves sempre da mesma forma? Escreves ordenada e disciplinadamente? Como é que é a tua gestão? Ser escritor é o teu trabalho e, portanto, escreves, tens horas certas para escrever, obrigas-te a escrever a horas, uma espécie de exercício religioso das 9 às 5, escreves quando há inspiração. Como é que se faz essa gestão do dia-a-dia? Olha, eu escrevo quando tenho uma ideia, não é? Ou quando as coisas começam a surgir em mim, demora muito tempo até eu chegar àquele momento em que me sento à secretária e as coisas vão-se complicando e maturando e não sei o quê, e o livro começa a crescer em mim durante meses. Quando me sento, não é, para escrever, já vou com grande embalo, não é? Portanto, quando me sento para escrever, as coisas de certa forma já começaram. Portanto, há meses de poesia, digamos assim, há meses em que está apenas a germinar na tua cabeça. Sim. Em que na prática... E a história, começa a construir-se e eu vou estando com aquelas personagens e estando com aquela história durante meses e meses e meses. Tiras notas ou é a tua cabeça que... As duas coisas. Tiro-me essas notas e o resto fica aqui, não é? E no momento em que me sento engraçado que eu para disse, escrever... fica aqui, tu disseste fica aqui. Pois, porque há um lado emocional que será mais importante, não é? E esse lado emocional de ter o registro emocional do que aquela personagem está a passar, não é? Ou da situação porque aquela personagem vai estar a passar no momento em que eu chegar ao computador e começar a escrevê-la. E esse registro emocional é muito importante, porque se tu não o tiveres, não consegues dizer a verdade. E dizer a verdade sobre determinada personagem é também dizer a verdade sobre aquilo que se passa dentro de ti, não é?
E, portanto, quando chego ao computador e começo a escrever, há esse registro emocional que já está formado, não é? E, portanto, a história começa a desenrolar-se naturalmente. Aliás, eu nunca... não faço esquemas, não faço estruturas, nunca escrevi sinopses, nem fichas de personagens, nunca fiz nada disso, nada disso. E embora possa parecer que sim, tudo me saiu espontaneamente. Ou seja, chego ao computador, começo a escrever e no dia seguinte volto à escrita, e no outro volto à escrita, e no outro volto à escrita, e a coisa começa a acontecer e começa a ganhar dimensão. Eu nunca fiz qualquer estrutura. E esse exercício é dinâmico? Esse exercício é constante? Ou seja... Sim, é orgânico. Sim, é? Sim, é porque quando começo a escrever, sei que posso demorar 4 a 6 meses, não é? Quer dizer, escrever um livro que já vem sendo trabalhado dentro de mim. Portanto, quando começo a escrever, tenho uma disciplina muito rígida. Todos os dias acordo à mesma hora, sento-me a escrever e só paro quando o dia de trabalhos chega ao fim, não é? E que é quando? Às vezes chego... É das 9 às 5? Quando chega, ou é quando tu sentes aquelas que 5 ou 6 páginas estão escritas, mesmo que 3 ou 4 dessas páginas seja lixo. Fizeste algum progresso. E esse progresso é importante. Tu sentires que estás a caminhar com aquelas personagens, que estás a fazer o percurso com elas. E que não te estás a desleixar, percebes? Sim. Que não estás Sim, que é difícil. Que uma pessoa sim, claro, é difícil. É difícil não impor aí algum rigor, claro, a quem trabalha em casa nessa atividade artística, não é? Sim. Que pode deixar para amanhã e não fazer hoje. Há bocadinho falavas dos silêncios e da importância dos silêncios na tua vida. Escreves em silêncio? Escreves com música? Escrevo em silêncio, sim. Precisas Mas desse silêncio. quando eu digo a importância desse silêncio, não será o silêncio de escrita, é mesmo o silêncio. Eu sei, eu percebi. Estar sossegado e, de certo modo, pôr o barulho do mundo de fora, não é? E quando eu digo silêncio, não digo só silêncio auditivo. Eu percebi. Digo mas neste caso agora... Facebooks, de e-mails, telefones, redes sociais, essas coisas todas, e pôr tudo de lado. É uma experiência que nós fazemos muito pouco e com a qual nos sentimos bastante desconfortáveis. Aliás, tenta fazer isso em casa, não é? Pôr tudo de lado durante 1 hora e estar só em silêncio. É muito difícil. Eu não consigo. Pois. E por isso é que... Pois, quer dizer, mas é por isso que também não escrevo tão brilhantemente quanto tu. Não é isso. Olha, diz-me uma coisa. Bebes enquanto escreves? Não, nunca. Eu pergunto-te isto porque tu disseste numa entrevista ao I que os escritores portugueses, se bebessem um bocadinho mais, só tinham a beneficiar. Sim, mas isso foi há alguns anos e foi claramente uma frase de alguém que não sabe o que é que está a dizer. Queres tu? Creio. Sim. Portanto, é uma das tais respostas que mudaram. É uma das respostas que mudaram, sim. Portanto, o álcool sociabiliza e liberta, mas não na escrita. Não sei porque eu não bebo. Portanto, ainda por cima, portanto, é claramente um caso em que falavas de uma coisa que não sabias. Falava de uma coisa que não sabia. Quer dizer, sabia o que estava a falar nessa altura. E quando dizias que viver e escrever eram coisas incompatíveis, também não sabias o que estavas a dizer? Viver e escrever eram? Coisas incompatíveis. É uma frase de uma entrevista da tua em que tu dizias que viver e escrever eram coisas incompatíveis. E eu presumo, pela leitura da entrevista, que tu querias dizer, e falavas da angústia de cumprir prazos, da angústia de escrever, de ter que sair ali alguma coisa naquele momento. Não lembro porque que disse isso, mas houve muitas coisas que eu disse em entrevistas nos últimos 10 ou 12 anos e que se calhar já não tenho essa opinião ou não sei porque é que as disse. Mas eu guardo para mim próprio esta reserva de poder contradizer-me e de poder mudar de opiniões. É muito saudável. Sim, é saudável. Acho que não seja. Já não me identifico muito com esse jovem rebelde que se calhar dizia umas coisas mais provocatórias. Sim, ou provocatórias, e dizer provocatórias em entrevistas. Também podem ser provocantes, noutros contextos. Sim, noutros contextos. Já não me identifico tanto com essa personagem. Não é? Mas o processo de escrita pode ser angustiante? Pode. O processo de escrita pode ter altos e baixos, não é por assim dizer. Pode ser um processo de profunda alegria, quando as coisas nos... Enfim, se a coisa está a correr bem. E pode ser um processo de profunda angústia se de repente nós ficamos bloqueados ou se de repente começamos a lançar dúvidas sobre o livro. E é nos momentos mais difíceis que nós temos que ter mais compaixão por nós próprios, não é? E percebermos que somos falíveis, que nunca vamos ser perfeitos e que o livro pode sempre ser melhor.
não é? Mas que nós fazemos aquilo de que somos capazes no momento em que o fazemos. O momento em que se fecha o livro, em que tu escreves a palavra fim, se não Sim. escreves... Sim, já ninguém escreve a palavra Já não escreves, mas escreves cá dentro, como Escreves tu cá gostas de dentro, dizer. Esse momento é de alegria ou é de angústia? Esse momento eu diria que é de alívio. Uhum. Não só por tu teres conseguido levar aquela empreitada até ao fim, como te libertares de uma série de estados emocionais que foste passando naquela história, não é? E também um certo fechamento, não é? O fechar daquele ciclo. O problema não é escrever os livros, o problema é o que acontece depois. Porque, como em tudo o que se faz que seja intenso emocionalmente, pá, dá ressaca, não é? E a seguir a escrever um livro, normalmente eu passo umas largas semanas com um vazio enorme e sem saber bem o que é de fazer da minha vida, e muitas vezes procurar alternativas para esse vazio que não são as mais indicadas, mas como toda a gente, pá, não sei, pá, de Facebook, pá, de ver televisão, comer chocolate, essas coisas todas. Tocas ainda? Toco numa banda, sim, lá com trabalhos. És contrabaixo? Sim. Mas o problema são as semanas a seguir, não é? Mas depois uma pessoa recompõe-se e percebe que há outros livros que aí virão. A conversa está muito, muito saborosa, nós estamos a 3 minutos do final Ok. de fecharmos este capítulo. Sim. O que é que a tua a parte da vida que viveste em Londres e nos Estados Unidos te deu? O que é que... Para a minha vida agora? Sim, sim, sim. O que é que ganhaste lá? Ganhei a capacidade de fazer coisas sozinho, coisa que não tinha. Para arranjar a casa sozinho, lavar a louça. Aquelas coisinhas, Opá, não é? sim, Mais do que autonomia coisas- intelectual, uma sim. autonomia prática. Coisas simples. Sim. Sim, claro, autonomia prática. E também a capacidade de perceber que gosto muito de viver aqui. Aqui em Lisboa. Porque são cidades que nós muitas vezes romantizamos. Não é? Nova Iorque, aquele lado romântico e tal, uma cidade, a cidade de todas as cidades, etc. Mas são cidades dificílimas e que nas quais a distância emocional entre nós e os outros é muito maior. Cidades muito exigentes do ponto de vista profissional, enfim, todos os pontos de vista. E fazem-me valorizar as coisas que eu tenho aqui, nomeadamente o silêncio. Li numa entrevista tua, mais uma que li tua, em que te pediam um conselho para jovens escritores, para jovens Sim. que queriam começar a escrever, e tu o conselho que deste foi: vive antes de escreveres. Sim. Foi o acho que que é um bom fizeste em conselho. Londres e nos Estados Unidos? Acho que é um bom conselho. Acho que é um bocadinho isso. Nós saímos um bocadinho da nossa zona de conforto, que é muito que é uma expressão um bocado irritante, mas que bom, enfim, faz sentido. Este conforto de não nos desafiarmos, de não percebermos que outros lados é que temos aqui, para onde aquele lado que já conhecemos, não é? Eu acho que foi muito importante para mim viver fora esses anos, para perceber que, no fundo, eu sou uma pessoa que gosta de alguma tranquilidade e que não sou necessariamente o rapaz tão aventureiro ou tão destemido ou Tão radical como achava que era. João, ainda bem que vieste. Obrigado. As palavras escritas de João Tordo e as muitas páginas que ainda há por escrever. As letras, o talento e as artes no arranque da nova temporada do Ainda Bem que Vieste. Todas as semanas é assim, na RTP1 e nas antenas internacionais do Serviço Público. Conversas saborosas com gente com histórias para contar. Foi bom estar consigo. Voltamos de hoje a 8 dias. Volte connosco.